conceitos básicos para a montagem de um Data Lake. Eles envolvem algumas camadas do processo para você completar o que a gente chama de Data Flow. Então vamos começar pela primeira camada, ingestão. A ingestão de dados é o momento onde você escolhe quais as fontes de dados que você vai buscar e você começa a criar pacotes de integração, começa a buscar esses dados nas fontes de origem e trazer para dentro da sua estrutura de Big Data. Então, esse processo de ingestão, normalmente você se conecta a bases de dados. Essas bases de dados podem ser de vários formatos diferentes. Então, existem no mercado bases SQL Server, bases MySQL, bases Oracle e assim por diante. Essas bases de dados, normalmente elas são de sistemas transacionais, certo? Se vocês forem em bases não estruturadas, o conceito é o mesmo. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com um aplicativo móvel e eu quero trazer a telemetria desse aplicativo móvel, é nesse processo de ingestão que eu vou mapear todos os processos dentro desse aplicativo, da usabilidade dele, aonde eu tenha dados, eu tenha informação para poder criar inteligência dentro do meu Data Lake. Nesse processo de ingestão, existem várias ferramentas para criar esses pacotes de carga. Mas depois que eu faço essa movimentação, eu vou para uma parte de armazenamento, aonde eu seleciono um repositório de dados e coloco todos esses dados juntos para conviver dentro desse armazenamento. Esse armazenamento possui camadas. Essas camadas surgem sempre com uma certa dúvida em termos de Big Data. Existem vários padrões para estruturar o seu armazenamento de Big Data. Existem padrões onde você trabalha com 3 camadas, existem padrões onde você trabalha com 4 camadas, existem padrões onde tudo é uma mesma camada e você trabalha com pastas diferentes, estruturas diferentes. Eu gosto muito de um conceito básico que é de 3 camadas. A Raw Data, onde Raw vem de dados brutos. São os dados do jeito que vieram das fontes de origem. Então, se eu estou puxando informações de um SQL Server, de um Oracle e da telemetria do meu aplicativo móvel, ambos esses dados vão estar de forma bruta dentro da minha estrutura de armazenamento do Big Data. Isso na Raw Data, que é a primeira camada. Quando eu avanço no modelo de estruturação do meu Big Data, eu entro em outras possibilidades de camadas. Um possível nome para essa segunda camada seria, depois de um refinamento desses dados, eu crio uma camada que se chama Accurated ou acurado, né? Dados já trabalhados, já processados. Então, vamos chamar de Accurated a segunda camada do meu Data Lake. Essa segunda camada, normalmente eu pego patterns, padrões de mercado, modelos já estruturados e faço ligações entre essas fontes de origem. Então, por exemplo, se na base SQL Server eu tinha uma tabela de clientes, eu tenho aqui dentro do Oracle uma tabela de clientes, esse é um momento bom para eu juntar essas duas entidades em apenas uma estrutura de clientes. E mais do que isso, aqui na telemetria, se eu tenho a identificação desse meu cliente por um login, por um CPF que ele utilizou dentro do meu aplicativo, esse é o momento de eu unificar essas informações e trazer isso de uma maneira consolidada para dentro da minha estrutura do Data Lake. Normalmente nessa segunda camada, eu ainda tenho os dados, as estruturas dos dados, de forma bruta. Isso quer dizer que eu tenho consistência desses dados.
Eles vieram da fonte, da maneira como eles foram gravados desde a aplicação e eles estão disponíveis para consulta nessa segunda camada. Quem faz acesso a essa camada dentro de uma estrutura de dados, dentro de uma organização? Normalmente, nessas duas primeiras camadas, apenas times de engenharia de dados e de ciência de dados trabalham. Por quê? Grande parte dessa informação, se for consultada de uma maneira errada, eles acabam dando situações diferentes do que os dados querem passar como verdade. Então, para isso, eu crio um modelo de dados, um modelo que essas fontes aqui se tornem informação para o meu negócio, para a minha empresa. Para eu chegar numa área de negócios, por exemplo, a área de marketing, a área comercial, a área do jurídico, e esses departamentos compreenderem esses dados. Como que eu faço isso? Normalmente eu crio uma terceira camada. Essa terceira camada, ela pode ser uma camada já para servir esses departamentos, já com uma espécie de modelagem de dados, criando indicadores, estruturas, categorias da sua empresa, coisas que às vezes nem existem aqui nas bases de origem. Então essa terceira camada, ela pode ter o nome de Trusted ou Trust. Vários nomes são utilizados para essa camada. Aí existem dois tipos de conceitos. Um conceito que termina aí, a estrutura do Big Data está montada. A informação está centralizada em um Data Lake, onde eu armazeno todo o meu volume de dados e faço com que ele se torne informação. E como que eu coloco isso na ponta? Aí vem o terceiro pilar aqui do Big Data, que é a camada de servir, aonde eu conecto plataformas de consulta dentro dessa estrutura de Data Lake. Antigamente, essa era a hora de eu montar meu DW, meu Data Warehouse. No momento atual, existem empresas como a Databricks que divulgam um cenário onde você teria um Lake Warehouse, ou algo mais simplificado, onde você, nessa terceira camada, já pluga as ferramentas de consulta, que pode ser desde um Excel até ferramentas como Power BI, Tableau, ClickView e assim por diante, e você faz o consumo desses dados. Aqui é o momento onde esses dados vão se tornar dashboards, relatórios, informação para tomada de decisão.